Vamos fazer o review completo do Zenfone 3, galera? Vem comigo, porque ele está sendo lançado na data de hoje, para você já ficar sabendo todos os detalhes aqui no Bitec. E aí, meus queridos e queridas do Bitec, tudo beleza com vocês? Galera, Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia. E finalmente a gente vai poder fazer a análise completa do Zenfone 3, que eu tô já usando um tempinho. Esse review tá saindo junto com o lançamento do Zenfone 3, galera. Neste momento exato, eu estou lá em São Paulo acompanhando o evento. E a partir desse horário que eu estou soltando o vídeo, a gente já pôde soltar aí os reviews. Então eu tô soltando em primeira mão pra vocês, eu quis deixar tudo prontinho. Os preços, que era uma coisa que a gente tava extremamente ansioso pra saber, já tá aí na descrição, porque eu também acabei de ficar sabendo no evento, então deem uma olhadinha aí, vai estar todos os modelos com todos os preços detalhados para vocês. E hoje a gente vai falar deste modelo aqui, que é o Zenfone 3, não é a versão Deluxe, nem o Zenfone Max, que foram lançados também, é o Zenfone intermediário, podemos dizer assim, onde a gente já teve aí as primeiras impressões, né, que eu fiz, e também um unboxing, mas hoje a gente vai falar tudo detalhadinho para vocês. Vamos começar falando então sobre os modelos do Zenfone 3 que a gente vai encontrar para ser vendido aqui no Brasil. Nós vamos ter duas configurações. A primeira delas é um Zenfone 3 com 3 GB de RAM e 32 GB de memória interna. Este aqui é o modelo de 4 GB de RAM com 64 GB de memória interna. Basicamente, vão ser essas duas diferenças principais. Além disso, ele aceita cartão de memória externo de até 2 TB. Então, é memória para dedéu. Eu estou usando um cartão de 64 GB aqui só para música, então para mim já tá bom. 64 GB de memória interna e um cartãozinho externo, ó, tá chupetinha. O restante vai ser tudo igual. Então, mesmo corpo, mesmo acabamento. Processador que a gente vai encontrar nos dois vai ser o Snapdragon 625, que é um processador de 14 nanômetros que traz aí 35% de economia de bateria, que realmente isso é verdade. Eu vou falar para vocês da bateria, obviamente, a duração durante o review. E as câmeras também são iguais nos dois. Uma câmera de 16 megapixels traseira com foco a laser e flash dual LED, que a gente vai ter duas cores aí no flash para dar um equilíbrio melhor. E na frente uma câmera de 8 megapixels, que é uma grande angular, que é uma câmera bem interessante também, que a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente aí. Vamos falar então agora da qualidade de construção desta belezura aqui, galera. Ó, como eu já falei anteriormente para vocês, ele é feito de um corpo inteiro de alumínio, é um alumínio aeroespacial, aeronáutico na verdade, então ele é uma liga de alumínio com muita qualidade e você percebe, realmente ele tem um acabamento muito bom. É óbvio que a gente não vê rebarba, nada, é um celular extremamente bem acabado. Vidro na frente, que é o Gorilla Glass 2.5D, atrás também o mesmo Gorilla Glass. O que é o Gorilla Glass 2.5D? É um Gorilla Glass que ele é curvado nas bordas, essa é a diferença, mas ele é a mesma coisa que o Gorilla Glass 4, é a mesma resistência a riscos. O que acontece? Essa borda curvada, ela dá mais resistência ao vidro, então a gente vai ter, digamos assim, no caso de uma queda ou de uma topada, a chance dele trincar é menor. Isso cria como se fosse realmente menos ponto de contato do vidro com o local que você pode ter impacto. Então, além de ser muito bonito, eu acho ele muito mais bonito do que um celular que não tem um vidro curvado. Aqui atrás, a gente vê a câmera, que é uma câmera, como eu falei para vocês, de 16 megapixels, e ela tem uma proteção de safira. Não sei se é safira ou zafira, cada um fala de um jeito, enfim, vocês entenderam, né? O que é zafira? É um vidro que protege, na verdade, é um material muito resistente, ele é quase praticamente irriscável, não dá para riscar. Isso me incomodou um pouco pela câmera ser alta, então quando você vai colocar o celular em cima, a câmera fica encostando, né, direto na onde você colocar na superfície. Mas a Zafira protege bem, até agora eu não vi nenhum risco, tá? Então ele tá inteirinho. É uma câmera muito bonita, ela tem um detalhe de metal aqui na lateral e todo o corpo dele tem um detalhe de metal aqui nas laterais que vocês podem ver, que eles chamam que é um corte de precisão feito por diamante, se eu não me engano. Então ele tem toda uma questão de produção super chiquetosa e tal, mas é um celular muito bonito, ele chama a atenção de todo mundo quando você anda na rua, todo mundo olha. Ele me lembra muito o Galaxy S6, como eu falei pra vocês. A tonalidade, que é o preto Zafira, que a gente encontra, ele puxa pro azul, dependendo do ângulo que você olha. Eu já falei isso nos outros vídeos, mas é um azul bem escuro, sabe? Se você olhar de longe, você acha que é preto. No vídeo parece preto, mas quando você vê de verdade, ele é mais azulado. E essa cor aqui na lateral do alumínio também segue essa disposição aí meio azulada. Uma coisa que eu já falei, que eu achei um pouco complicada, é que celulares muito bem acabados não costumam ter uma resistência muito forte, muito boa.
boa. Lógico que a gente não vai ficar dando pancada no celular, nem nada disso, mas eu dei uma topadinha de leve, como eu falei no outro vídeo, saindo aqui de casa na porta, e ele deu já uma marca aqui, perto do alumínio, amassou um pouquinho o alumínio e esse acabamento lateral. Então tem que tomar cuidado, porque por ser acabamento premium, vidro, esses materiais, eles costumam não ser muito resistentes. Gorilla Glass, ok, mas é claro que você tem que tomar um cuidado maior, não é um celular muito bruto. Então eu recomendo o uso de capinha, eu já comprei capinha e já tô usando uma película aqui. Na parte traseira do vidro, até agora eu não vi nenhum risco, então o Gorilla Glass tem se comportado bem. Já é a 4ª edição do Gorilla Glass está sendo usada aqui, então ele já tá bem evoluído em relação a riscos, mas eu prefiro usar capinha porque no caso ele caia, né, de uma altura mais forte, eu tenho a impressão que ele não vai resistir muito bem, principalmente pelo alumínio aqui na lateral, que isso aqui risca muito fácil. Então tomem cuidado, usem capinha, mas é um salto enorme em relação às outras gerações do Zenfone, tá? Esse aqui eu garanto pra vocês que é o Zenfone mais luxuoso que vocês vão ver, e é um dos celulares mais luxuosos eu acho que a gente vai encontrar no mercado aí atualmente. Muito bonito, não deve nada em relação aos celulares top de linha que a gente encontra no mercado em relação à beleza e acabamento. A gente vai encontrar 3 cores, que é o preto Zafira, como eu falei pra vocês, que é esse aqui, o branco e o gold, que é o dourado, o famoso dourado aí que a gente já conhece. Agora vamos falar um pouco da tecnologia da tela. É uma tela de 1920 por 1080p. O que significa isso? É uma tela Full HD, tem uma resolução muito boa, a ASUS chama de Super IPS. IPS é um tipo de tela que tem um ângulo de visão muito bom, então, por exemplo, eu estou olhando o celular daqui, ó, e eu consigo ver a tela, ele não fica aquele preto, ele não dá reflexo. É uma tela que tem bons ângulos de visualização e tem uma fidelidade de cores muito boa essa tela aqui da ASUS, gostei bastante. O que mais me chamou a atenção, como eu falei para vocês, é a questão da luminosidade. Eu falei isso no outro vídeo, mas a luminosidade desse celular eu achei impressionante. A ASUS deu até um grande destaque para isso, que eles falaram que essa tela aqui tem 600 nits de luminosidade. Eu não sei o que é nits, é uma medida de luminosidade, mas é coisa pra caramba, galera. Eu já falei pra vocês no outro vídeo, mas no meu quarto eu consigo usar essa tela de lanterna. Uma outra coisa interessante é que ela fica bem escura também. A gente tem alguns celulares que tem boa luminosidade de tela, mas ela não baixa muito a luminosidade. Então quando você tá num lugar escuro, ela incomoda, porque o mais baixo da luminosidade ainda assim é muito forte para os nossos olhos. No meu quarto, quando eu tô de noite, no próprio modo automático de regulagem de luminosidade, fica perfeito. Então eu consigo uma tela bem escura, até uma tela bem clara, que para você usar durante a luz do dia é perfeito, não vai faltar visualização mesmo com o sol do meio-dia. A tela do Zenfone 3 ocupa 77,6%, tá? Do tamanho aqui do celular, então ela pega quase até aqui a borda, pelo que vocês podem ver. Isso dá uma boa relação de tamanho de tela. E aqui embaixo a gente tem botões físicos. Eu acho legal, eu acho bonito os botões físicos, não me incomoda, mas normalmente os Androids mais modernos estão vindo com botões digital, né? Com botão na tela. Eu não entendi porque que a ASUS colocou botão físico. De qualquer forma, o que eu senti falta foi a retroiluminação aqui. Não tem, então, mas a gente decora os botões, é fácil. Mas de qualquer forma, é legal você ter uma retroiluminação, porque eu acho que deixa o celular mais bonito. E às vezes você tá num lugar escuro, você quer ver exatamente onde tá o botão, você não consegue achar. Mas é só um pequeno detalhe que não me incomodou demais também. Em geral, é uma bela de uma tela. E como eu falei pra vocês, a luminosidade é demais. Vocês não vão ter problema com o celular em relação a isso. Agora vamos falar sobre desempenho, galera. Como é que o Zenfone 3 tá em relação aí a travamento, se tá travando, se não tá travando, a interface dele, se tá leve, se não tá leve. Vamos lá. Vamos começar falando do processador. Como eu falei pra vocês, é um Snapdragon 625. Esse processador, ele é muito interessante porque ele tem uma questão de economia de bateria muito legal mesmo, que eu vou falar mais detalhadamente. E os 4 GB de RAM que a ASUS colocou aqui, poxa, você tem desempenho de sobra, entendeu? Então, 95% das pessoas vão ser atendidas por essa configuração. Mesmo os jogos atuais, você consegue jogar sem problema nenhum, sem travamento. Os jogos, acho que todos os jogos da Play Store, pode ter um ou outro que você não consiga jogar na configuração máxima, mas pelo menos na média você vai conseguir jogar. E ele tem uma GPU Adreno 506, que é uma placa gráfica muito boa também. A versão de 3 GB de RAM eu entendo também que vai atender muito bem. Eu entendo que celulares intermediários tem que ter a partir de 2 GB de RAM, galera. Acima disso é lucro. Então, 4 GB de RAM nem se fala. Eu não tive nenhum travamento utilizando, tá? Ele troca de aplicativo suave, sem problema nenhum. Você clica, os aplicativos abrem super rápido. Não precisa ficar fechando aplicativo o tempo todo, porque Android a gente tem um histórico aí que ele tem uma questão de memória RAM difícil de liberar, né? Às vezes ele fica muito carregado, começa a travar. Mas desde o Zenfone 2 já era assim, porque 4 GB de RAM o Zenfone 2 já tinha. Ganha assim, você tem um ganho muito bom por causa da memória RAM, e o processador é um processador muito moderno. Então quando a gente pega processadores top de
linhas antigos, tops de linhas não, né? Top de linha antigos, eles rodam praticamente igual a esse Snapdragon 625. O que me chamou muita atenção, agora já puxando um pouco pro lado da bateria, é o desempenho da bateria com esse processador, galera. O Snapdragon, ele é um processador de 14 nanômetros que foca em economia de bateria. E meus amigos e amigas, esse celular aqui tá impressionante com o desempenho da bateria. E quando eu digo impressionante, entendam o seguinte, ele tem uma bateria de 3.000 mAh. 3.000 mAh é um número normal para uma bateria de um celular intermediário hoje em dia, tá? Não é nada demais. Quando a gente fala de 3.800, 4.000 mAh, essas sim são baterias grandes. Com 3.000 mAh, você vai esperar que você tenha aí um dia de uso, tá? Um dia de uso mediano, se você for usar o celular de forma intensa, você vai ter menos que um dia. Você vai ter coisa de talvez 10 horas de uso, mais ou menos. Esse celular aqui, eu tô tendo um desempenho muito semelhante ao Moto Max que eu tinha. O Moto Max, ele é um celular de 3.900 mAh, é uma bateria grande pra caramba. E esse celular, com quase 1.000 mAh hora a menos, ele tá desempenhando muito bem, galera. Eu utilizo ele bastante, eu sou um cara que usa o celular de forma hardcore, tô o tempo todo mexendo no WhatsApp, trocando aplicativo e tal, e eu tô conseguindo utilizar ele até o final do dia sem precisar recarregar. Quando eu mexo pouco nele, ele chega no final do dia facilmente aí com 30% de bateria, às vezes até mais. Então eu fui muito bem surpreendido com a questão de ganho de bateria e desempenho, porque é um desempenho fantástico que o celular tem, né, para um usuário intermediário avançado, mas a bateria tá ótima. E eu tô falando de uso misto, tá? Usando câmera, vendo vídeo, WhatsApp, Facebook, tudo, usando tudo, você tem um desempenho de bateria muito bom. Então a ASUS tá de parabéns, porque eles fizeram um trabalho fenomenal em relação à bateria. Eu conversei com outras pessoas que estão com o celular, né, a galera aqui do YouTube, e eles também tiveram essa impressão muito boa. Então não é puxação de saco, é realmente sincero mesmo. Eu fiquei muito surpreendido, porque eu tava esperando não ter um desempenho bom, porque é uma bateria, é um celular bem fino, então você não tem muito espaço para bateria, etc e tal, mas esse processador de Snapdragon, o trabalho que a ASUS fez, olha, foi muito show de bola. Falando mais um pouquinho do hardware do celular, a gente encontra o carregador USB tipo C, que é um novo carregador que a gente vai encontrar nos celulares, provavelmente a partir de agora, a gente já tá começando a ter uma mudança grande, que é o quê? Ele traz um carregamento mais rápido, ele é reversível, então você pode colocar de qualquer lado, tá? Não tem lado certo, digamos assim, e ele faz a transmissão de dados mais rápida também. Belezinha, a gente tem aqui a entrada de 3.5mm, normal, você não vai ter problema para escutar seus fones. E o cartão de memória, galera, que é um detalhe importante, é o seguinte, esse celular aqui, esse e muitos do mercado que estão vindo agora, você pode usar ou 2 chips ao mesmo tempo, ou um cartão, um chip e um cartão de memória, mas você não pode usar 2 chips e um cartão de memória. Eles ocupam o mesmo espaço. Eu não sei por que a indústria está fazendo isso, pelas informações que eu tive, é mais barato, tá? E eu não sei se hoje em dia tem tanta gente que usa 2 chips, porque as operadoras não tá tendo tanta diferença mais de preço, então eu acho que eles estão vendo que é uma tendência que tá diminuindo, e pelo custo, obviamente, que é mais barato você fazer dessa forma, é a tendência que tá ocorrendo aí. Então você vai encontrar isso não só nesse celular da ASUS aqui, no Zenfone 3, mas como diversos outros. É uma coisa que não me incomoda, porque eu sempre usei um chip só. Um outro destaque que a ASUS deu pro Zenfone 3 é o som High Resolution, que seria o quê? Um som muito bom, tanto pro falante, como para os fones de ouvido. E olha, eu concordo realmente com a ASUS. Eu observei, apesar de ser um falante só, quando eu vi eu fiquei meio decepcionado, eu falei, não vai tocar muito alto esse negócio aqui, mas ele toca bem alto, tem um som bem definido, possui até um pouquinho de grave, apesar de esses falantes serem bem pequenos. Em relação a outros falantes, ele tem um grave bem legal, eu fiquei até assim, impressionado, é quase uma caixinha de som, a gente poderia falar. E o legal é que, para o fone de ouvido, você consegue escutar realmente som, que é o tal do som FLAC, que se você tiver um som de qualidade, com boa gravação, você vai conseguir reproduzir ele aqui com fidelidade. E por que disso? Porque aqui dentro a gente tem como se fosse um DAC e um amplificador. DAC é como se fosse... DAC, na verdade, né? Que eu tô falando em inglês. O DAC, ele é como se fosse ele pega o som digital e transforma para analógico. Ele segue as mesmas curvas do som analógico, o que dá uma fidelidade de som maior. Você consegue escutar todas as frequências com muito mais clareza. Eu realmente testei com fones de ouvidos que eu tenho aqui, que são mais tops de linha, e olha, a diferença é interessante. E principalmente aqui no falante dele, ele tem alguns modos para você escutar na rua, que ele faz uma equalização de som um pouco mais alta e funciona bem legal também. Então, em relação a isso, eles cumpriram o que eles prometeram. Falando agora da câmera do Zenfone 3, galera, é o seguinte, a câmera de trás, vamos começar por ela. É uma câmera de 16 megapixels com uma lente de 6 elementos, proteção de Zafira, como eu falei para vocês, foco a laser de segunda geração, que é esse pontinho preto que vocês estão vendo aqui, e flash dual LED. O que é o flash dual LED? Você tem 2 tons no flash, um tom mais claro e um tom mais amarelado para deixar a pele com uma cor mais natural. Além disso, a
a gente tem estabilização ótica de 6 eixos. O que é essa estabilização ótica? Para quando você tá com a mão lá tremendo um pouquinho, ele consegue corrigir a entrada de luz e aí você não tem aquela foto tremida. Isso te dá um ganho de luz maior, porque o celular ele consegue tirar fotos com uma velocidade de obturador mais baixa, o que permite que entre mais luz dentro do celular. O sensor da Sony, como vocês conhecem, Sony dispensa apresentações. É um sensor muito bom. Então esse é um diferencial que o Zenfone tem em relação aos competidores dele, que é o Moto, que tá ali o Moto Z Play, né, mais ou menos, esses celulares nessas configurações, eles que não tem sensor Sony. O sensor Sony, ele tem uma qualidade de imagem bem melhor, e além disso a gente tem vários modos aqui. A gente tem o modo manual, que você pode controlar todos os recursos, como se fosse uma câmera manual realmente. Não é, obviamente, como uma câmera DSLR, nada disso, mas quebra um galhão. O que eu achei bem legal nele é que você tem o foco, você consegue regular o foco, então dá aquela profundidade de campo, e os controles manuais respondem de uma forma interessante. Você consegue trabalhar uma foto um pouquinho melhor. Outro modo bem interessante que ele tem é o modo super resolução. O que seria isso, galera? Em vez da foto sair só com 16 megapixels, ele vai sair com 64 megapixels. Ele faz uma intercalação, tá, dessas fotos, ele tira mais de uma foto, intercala os pixels e você consegue uma qualidade muito maior. Eu testei, realmente dá uma diferença, você consegue aproximar a foto e ver bastante detalhe a mais do que você vê no modo normal, e além disso ele tem o modo HDR, que é basicamente a máquina tira 3 fotos em 3 exposições diferentes, para você ter uma qualidade de cor e uma exposição melhor. E o legal é que ele tem um modo HDR em tempo real, então você vê na tela como vai sair efetivamente a foto. Eu não me lembro de ter visto isso numa outra câmera, eu achei bem interessante. Em relação à qualidade das fotos, galera, eu gostei bastante, achei que ela se comporta muito bem, tem um autofoco bem rápido, a ASUS informa que tem um autofoco de 0,03 segundos, isso é rápido pra caramba, e realmente eu observei que praticamente para focagem é quase em tempo real, você tira o celular, já tira a foto, não precisa ficar esperando aquela focagem lenta, nada disso. A fidelidade de cores é muito boa, ele tem um sistema que ele reconhece as cores e junto com o Snapdragon 625 ele consegue cruzar as cores e fazer uma fidelidade de cor maior, ele interpreta, digamos assim, qual seria o equilíbrio correto das cores. As fotos são muito bonitas, em baixa luminosidade eu consegui fotos boas também, porque é uma abertura f2.0, que é uma abertura muito boa para uma câmera, tem mais entrada de luz e cria uma profundidade de campo legal, então fiquei bem satisfeito, acho que é uma câmera, não vou dizer que é a melhor do mercado, porque eu acho que tem câmeras melhores, mas ele atende muito bem, assim, ele tá bem próximo às tops. A câmera traseira também filma em 4K e 1080p a 60 frames por segundo, tem estabilização ótica e tem estabilização eletrônica também, o que evita que a sua filmagem fique aí tremendo. Eu vou depois trazer um vídeo para vocês utilizando a câmera dele para vocês verem como que ela se comporta, tanto a frontal como a traseira, tá? Vamos falar um pouquinho agora da câmera frontal. É uma câmera de 8 megapixels, ela tem um ângulo de abertura bem alto, se eu não me engano são 87 graus, eu acho, que para você tirar selfie é muito bom, porque ela pega bastante espaço, então dá para pegar bastante gente na foto. E além disso, o que eu achei muito interessante é que ela filma a 1080p, ela filma em Full HD. Então isso é bem legal para você, se você quiser fazer um vídeo aí com a câmera selfie, que é mais fácil, vai ser bem interessante. Eu vou ver se eu trago um vídeo para vocês também, beleza? E a abertura dela, só para não esquecer, também é f2.0. Vamos falar um pouquinho do sistema operacional agora, galera. O Zenfone 3, ele vem com Android 6.0, que é o Marshmallow, tá? Que vocês estão vendo aqui na tela. Ele utiliza a ZenUI 3.0. A ZenUI é a skin aqui da ASUS, tá? É a interface deles. O que eu acho? E vocês sabem que eu sou fã de Android puro. Eu sempre falei isso, eu gosto de Android puro, acho que é um sistema interessante, que roda mais leve, etc e tal. Mas a ZenUI 3.0, ela tá bem leve. A ASUS deu um destaque realmente bom para isso. Eu achei realmente que ela tá leve, não vi travamento, não vi nada. Ela tem bastante facilitador. Uma coisa da gente que é interessante a gente usar, digamos, interfaces prontas de outras empresas, que não da Google simplesmente, é que ela vem com bastante facilitador. Então tem certas coisas que às vezes você tem que baixar no Android puro, e você não precisa aqui. Então gerenciador, por exemplo, de aplicativos, economizador de bateria, todos esses aplicativos, ele já vem muito bem integrado aqui na ZenUI. Ela tá bem leve. Uma coisa que eu não gostei muito é que eu achei que veio um pouco de aplicativo demais instalado de fábrica. Veio menos do que a última ZenUI do Zenfone 2, mas eu achei que ainda estava um pouquinho exagerado. Mas de qualquer forma, você pode deletar a maioria deles, você consegue excluir mesmo, tá? E aqueles que você não consegue, você
você consegue desativar. Então me agradou, eu me acostumei, assim, já tô me acostumando porque eu estou utilizando ele como meu celular principal e vou deixar agora o Moto Max de lado, e eu acho que ela atende bem, principalmente para aquelas pessoas que gostam de ter algumas comodidades, que são aquelas pessoas que não gostam do negócio muito cru. É uma interface perfeita, você se acostuma muito bem, tem opções de você mudar o ícone, quando você instala o seu próprio pack de ícones, por exemplo, na própria interface do ZenUI, você consegue ir lá e já integrado, já pedir para mudar o ícone, você não precisa entrar dentro das configurações. Então tem muita coisa que já tá ali na mão. Eu achei muito legal. E além do ZenMotion, que é o quê? São os sinais que você faz aqui no celular. Então, se você der um duplo toque, por exemplo, ele liga a tela. Se você fizer um C, por exemplo, ele vai ligar a câmera. Tem várias funções que ele faz que ajudam bastante no dia a dia. Então a Asus ela tem realmente se esforçado em trazer uma interface melhor, né, para a ZenUI, deixá-la mais leve, que o pessoal reclamava que tinha muito bloatware, que são esses aplicativos que vêm junto com o celular. A Asus escutou essas reclamações e conseguiu fazer uns acertos que, pro meu entendimento, assim, tá bom, tá super sossegado, eu não senti falta de nada. Eu fico às vezes meio perdido porque eu estou acostumado com Android puro. Eu acho que seria legal se a Asus desse a opção das pessoas escolherem a interface, ou ZenUI ou Android puro. Então, caso você queira utilizar o Android puro, você vai ter que mexer no celular, né, fazer um hackzinho aí que eu não recomendo, para não perder garantia e não ter dor de cabeça, beleza? Então é isso aí, galera. Este foi o nosso review do Zenfone 3. Resumindo a obra, eu acho um belo celular, tá? Um celular muito bonito, muito bem acabado, muito bem dimensionado para o que ele se propõe. Atende 90% do público, este modelo que eu estou aqui na minha mão, que é o 4 GB de RAM, uma bela duração de bateria e muito bonito. Eu acho que vale, é um celular que realmente veio aí para dar uma boa mexida no mercado, é uma opção que vai entrar muito forte para aquelas pessoas que estão buscando um bom custo-benefício, e eu não diria nem custo-benefício, seria um celular aí que puxa já para o luxuoso, com um bom desempenho e um bom preço. Beleza, meus queridos e queridas? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse review. Os preços já estão aí embaixo. Falem o que vocês acharam dos preços, se era o que vocês esperavam, se vocês acham que tá muito caro, se vocês acham que tá barato. E vamos conversar aí sobre isso, beleza? Eu sou o Becker. Não esquece de compartilhar esse vídeo, curtir, se inscrever no canal e também colocar para receber as notificações para que você saiba quando eu subir um vídeo. Muito obrigado por acompanhar até agora e um abraço.